Hoje irei discutir como fazer boas escolhas afetivas, né? Tentar responder essa pergunta. E essa pergunta é especialmente importante não para quem fez boas escolhas, mas para quem fez tipicamente más escolhas. Para quem teve relacionamentos com pessoas abusivas, para quem teve relacionamentos com pessoas ausentes, para quem está, sobretudo, manifesta, sobretudo, uma tendência a estar com pessoas desinteressadas ou não recíprocas, né? Então, se você teve relacionamentos que não lhe satisfizeram, né, ou não lhe fizeram bem por muitos períodos, talvez seja o caso de pensar o que leva a isso, o que está levando a isso, né? Qual é o problema? Eu tenho um vídeo aqui sobre dedo podre, não está no título do vídeo, que visa entender por que nossas escolhas são ruins. Então eu recomendo que vejam esse vídeo, né? Que é uma expressão comum usada para se referir a isso. Você sempre está com parceiros ruins. Isso indica que tem padrões adoecidos em você, né? Então esse vídeo de agora é dedicado a como fazer boas escolhas. Se você então teve em várias relações ruins, há um problema. Se você tem dedo podre, é uma prova que suas relações, suas escolhas estão adoecidas. Então você precisa, mais do que tudo, revisar, repensar suas escolhas e ser mais racional. Eu fiz um vídeo também, eu falei dedo podre, tem um outro vídeo que eu falo não siga seu coração. E isso significa que para pessoas traumatizadas, seguir suas emoções impulsivamente, seguir seus desejos, pode ser o pior caminho. Porque você pode desejar algo que é referente ao ciclo, ao contexto traumático que você viveu. Ao ciclo traumático, ao contexto traumático. Então você é atraído por algo que te fez mal, né? Por algo que te fez sofrer. Então acaba não sendo a melhor escolha para você. Então muitas vezes você tem dedo podre, vai aos mesmos tipos de relacionamento, seu ex parece que o seu atual, que parece que tem os mesmos padrões porque você tem um padrão de escolha adoecida por algum tipo de trauma. Ou você segue seu coração impulsivamente para padrões que indicam que vão te levar ao sofrimento, né? Então você tem que questionar por que eu tenho escolhas que são nocivas para mim, né? Então, quando você sofre de tudo isso, é importante que você seja mais racional, que você aprenda a ser racional para conseguir fazer escolhas afetivas que não vão lhe causar danos. Em geral, você aprendendo, você melhora suas escolhas. No início vai parecer um relacionamento talvez meio sem graça, né? Se você só se meteu em relacionamento bagunçado, conturbado, problemático, onde tinha um monte de emoções fortes, muitas vezes ruins, não só boas. Tem que levar os dois lados. Um relacionamento saudável não é só feito de emoções positivas fortes oscilando para emoções negativas fortes. Muitas vezes é emoções positivas médias e emoções negativas médias. Então elas causam menos dano, mas você não vai ter aqueles picos de felicidade de um love bombing, de um bombardeio amoroso. Vocês podem ver vídeos meus sobre isso também. Não, mas é uma relação real, uma relação positiva, não é uma ficção inventada para te manipular, né? Então, cuidado com os seus desejos. Talvez você possa não segui-los e ser mais racional. E é isso que eu vou discutir nesse vídeo aqui. Como fazer boas escolhas racionais. Aí você, mas isso é uma coisa de uma pessoa fria. Não, nós temos que avaliar o que nós queremos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que decidi não ter filhos. Não sei se essa escolha vai mudar no futuro, né? Apesar de algumas pessoas, as pessoas próximas acharem que eu seria um bom pai por discutir esses problemas aqui, eu não decidi isso. Pode ser algo que mude? Pode. No momento, não. Talvez seja irracional uma pessoa que visa imediatamente ter filhos e estar comigo. Então essa pessoa vai estar numa relação em que ela vai ter uma das suas coisas fundamentais, querer ser mãe, impedida de se realizar. Então pode ser um relacionamento que não seja significativo no longo prazo. Você vai ouvir seu coração, vai pensar, talvez eu tenha que ser um pouco mais racional. É uma situação difícil, você tem que pesar as coisas. Esse é um caso que eu coloco como um caso prático. Não estou num relacionamento necessariamente ruim. Posso estar com uma pessoa boa, mas que não tem os mesmos objetivos que eu. Esse também é um caso mais suave,
né? Mas existe o caso de você estar num relacionamento com uma pessoa absolutamente problemática, abusiva mesmo, um relacionamento com alguém que é nocivo para você, que te ofende, e você fica lá, ele vai mudar, ou alguém que é alcoólatra, ele vai largar o álcool. É um desejo que pode fazer mal para você. Você pode estar presa num desejo, pode estar presa no seu papel de tentar solucionar tudo naquela relação e não estar sendo realista sobre as possibilidades de que aquilo mude, que podem ser baixas. Então, o que você deseja pode ser pior para você no longo prazo. Então, o ideal é que se pense o que você deseja versus o que você precisa. O que está conforme seus valores, conforme seus objetivos de vida. Se você quer ser mãe, ou quer ser pai, ou outra pessoa não quer. Os valores, será que essa pessoa compactua os mesmos valores? Tem pessoas que brigam, por exemplo, por questões políticas. Se as pessoas têm valores relacionados à política, ou à ética, ou à religião muito diferentes, será que vai funcionar? Se são pessoas que têm esses valores muito diferentes, mas são muito tolerantes, funcione, mas talvez não, né? Ou absolutamente os padrões afetivos, né? É o mais importante, o mais crucial aqui. Se você precisa de alguém sempre presente e a pessoa é distante, isso é o que você precisa? Talvez você deseje a ausência por alguma questão familiar, você teve algum familiar ausente e era muito importante para você, sei lá, teu pai ou a mãe mais presente, e aí você se relaciona mantendo o padrão com alguém ausente, mas talvez você precise de alguém mais presente. Então, é isso. O que você deseja pode ser um problema. Então, questione o que você deseja. E o que você deseja pode ser diferente do que você precisa. Você pode precisar de alguém mais presente. Ou tem pessoas que se sentem muito sufocados em relacionamentos, talvez precise de alguém mais ausente. Então, contraponha. O que você deseja é o que você precisa. O que é bom para você, o que está conforme seus valores, conforme seus objetivos. Então, essas questões são importantes. Eu fiquei pensando em casa sobre um método de análise, fui tentar ver se eu achava alguma maneira de ponderar racionalmente isso, né? A única maneira que eu encontrei, eu já conversei até com algumas amigas que faziam algo assim, mas de uma maneira não tão racional, é tentar pensar o que te faz bem, o que te faz mal e botar numa balança. E é isso que a gente faz normalmente, o que é bom nessa relação, o que é ruim. Então, o que funciona melhor para você. Então, acho que a gente pode, inclusive, fazer um método bem objetivo de análise, né? Nem para todo mundo vai funcionar isso, mas se você é uma pessoa muito confusa sobre seus relacionamentos, muito confusa sobre seus sentimentos, você colocar, às vezes, no papel ou escrever, ajuda. Pense nisso. E o que eu estou propondo, então? Que você, se você é uma pessoa muito confusa e tem muita dificuldade de entender o que você sente, o que você precisa, o que é importante para você numa relação, escreva sobre o que você precisa, escreva e tente ver como essa pessoa se encaixa ou não. Eu pensaria no seguinte, nessa proposta que eu trago hoje, lista, escreve. Escreve não antes sobre a pessoa, escreve sobre você. De preferência se você não estiver numa relação, ou se você estiver pensando se essa relação que você está vale a pena ou não no longo prazo. Liste um conjunto de características, de 3 a 5 características, por exemplo, que você deseja numa relação, numa pessoa, que você deseja numa pessoa. Eu pensaria sobretudo em 5 características. 5 características desejáveis, né? Que você gostaria. Eu quero um parceiro que seja assim, ou sei lá, que seja, digamos, afetuoso, ou eu prefiro que essa pessoa seja mais distante, porque tem pessoas que preferem pessoas mais distantes. Eu prefiro uma pessoa que esteja sempre comigo, alguém que me dê mais espaço. Então, ou, por exemplo, é importante para mim que essa pessoa tenha traços de caráter, de personalidade, né? Então, pensar em traços como, por exemplo, comportamentos, mesmo que você gostaria que a pessoa tivesse, se ela fosse mais obstinada pelos objetivos, ou se ela fosse uma pessoa que te procura mais antes de tomar decisões, né? Então, se ela é mais independente, ou se ela é mais dependente, quais características você prefere? Autonomia ou maior experiência de dependência, de decisão conjunta? Porque eu, por exemplo, valorizo mais a autonomia, muitas pessoas valorizam mais que as pessoas
tome as decisões coletivamente, né, em grupo ou, no caso de um casal. Né? Para mim é muito importante, por exemplo, dentre essas características, é que a pessoa tenha objetivos de vida e objetivos tanto intelectuais como profissionais. Para outras pessoas pesam mais objetivos familiares. Então, 5 características desejadas. Listem isso. Depois, contrapõe a elas as 5 características indesejadas. Você colocou 3 desejadas, coloque 3 indesejadas. Você colocou 5, coloque 5 indesejadas. Por exemplo, não gosto de pessoas egoístas, eu noto... então você vai descrever o que é egoísmo e não gosto de pessoas egoístas. Então, ser egoísta é um problema. Então, por exemplo, você pode colocar lá, característica desejada, ser uma pessoa altruísta. Ou pode colocar na indesejada, ser egoísta, que são os 2 polos opostos. Então, se tem uma, não tem outra. Né? Ou pode ser altruísta em algumas coisas e egoísta em outras. Né? Uma pessoa que se doa aos outros em algumas coisas, mas egoísta em outras coisas. Aí pontua nos 2 e se anula. Mas é importante você fazer essa lista também das 5 coisas que você não gostaria. Uma pessoa egoísta, uma pessoa individualista pode ser positivo na autonomia, mas pode ser negativo nas características indesejadas. Pode ser algum hábito. Por exemplo, a pessoa fuma e você não gosta de cigarro. Isso é importante, você vai conviver com aquela pessoa. Você vai tentar mudar essa pessoa para o relacionamento funcional? Não sei se é o ideal. Ou, por exemplo, não se relacionar com quem usa drogas ou bebe. E isso é importante porque isso desregula a pessoa emocionalmente. Por exemplo, em características desejadas, você pode ter interesse de se relacionar com alguém mais tranquilo, com a personalidade mais tranquila, mais calma. Indesejada, você pode falar impulsividade, por exemplo. Uma pessoa muito impulsiva pode ser uma pessoa que haja sem pensar. Né? Então, calma, impulsivo pode ser colocado. Ou você lida bem com pessoas impulsivas, aí não tem tanto problema. Né? Características indesejadas podem tanto ser atributos, desejadas e indesejadas podem ser tanto atributos de personalidade, como atributos comportamentais, né? Práticas que a pessoa pode fazer ou não fazer, como até objetivos de vida. Mas eu pensaria, características comportamentais, características de pensamento que a pessoa acredita ou não, características de emocionais. Pensaria nesses 3 coisas. Comportamentos que eu desejo ou não desejo, ou acho indesejável. Pensamentos, o que a pessoa tem que crer, acreditar, a pessoa e emocionais. Se a pessoa é mais afetuosa, menos afetuosa, esse tipo de questão. Então, liste 5. Tente colocar pelo menos nesses 5, uma comportamental, uma de pensamento, de crença, uma emocional. As outras 2, você escolhe como você quiser. Né? O que a gente vai fazer com essas 5 desejadas e 5 indesejadas? Tentar ver se tem um saldo positivo. Tem um saldo positivo? Deu 0? Talvez não seja um relacionamento tão bom. Talvez seja um relacionamento que você vai ter problemas. Deu 1? Talvez seja um pouco melhor. Além dessas características, e deu 5, talvez você tenha encontrado alguém que você vai lidar melhor. Mesmo que talvez não seja uma pessoa que te dê muita vontade de estar no início, porque você, como eu falei antes, você pode ter um padrão adoecido, né? Você pode desejar algo que te cause sofrimento, mas talvez seja o melhor para você. Então, essas características, faça uma soma, se deu 0, quanto mais melhor, né? O saldo positivo. Então, as desejadas somam, as indesejadas diminuem. Né? Você coloca um negativo ali. Então tem que dar um saldo positivo. E eu listaria ainda mais 2 características proibidas que aquele relacionamento não avança. Por exemplo, vou citar o meu caso, uso de drogas mesmo, não estou falando de medicamentos, de estar em tratamento psiquiátrico, drogas. O uso de drogas, para mim, é impeditivo. Né? Outra coisa que para mim é impeditivo é desregulação emocional, criar conflitos que levem a certos comportamentos como projeção, acusações.
Se a pessoa não sabe num conflito conversar buscando entendimento, para mim é proibitiva. Então, ficar projetando, ficar acusando o outro, impeditivo, e o uso de drogas, para mim, pode ser impeditivo também. Então, essas duas coisas são coisas que para mim aconteceu, tá fora, né? Então, o que eu prefiro discussões, então, eles são impeditivos, porque eu sei que, no caso das drogas, já vi pessoas ficando muito mal com isso, eu não gostaria de ter que lidar com isso, pessoas que agem mal devido a isso. E no caso da desregulação emocional, extrema, que leva a conflitos, porque eu já estive em relações que não foram boas para mim, por causa desse tipo de conflito acusatório e não da tentativa de entendimento. Se ser capaz de buscar um entendimento vai resolver todos os problemas? Não, porque vocês podem discordar, mas discordem de uma maneira não conflituosa, sem buscar brigas, né? Então, para mim, essas são duas características que não dá. Para outras pessoas, podem ser características de outra ordem. Pode ser de ordem até política, pode ser que a pessoa até tolere que o conflito, que tenha mais conflito, mas ela pode preferir alguém que não ser totalmente impeditivo, alguém, sei lá, é distante afetivamente. Então, as duas proibidas são piores que as indesejadas. Então, você vai listar 5 características desejadas, 5 características indesejadas e vai ter um saldo, né? Positivo ou negativo. Negativo não é bom, positivo podemos avaliar. As proibidas, as duas características proibidas, significa não avança, pode ter o saldo positivo que for, isso vai me fazer mal. Então pensem com sabedoria sobre quais são as características que mais lhes faz mal, tá? Então esse seria meu método, né? Meu método de pensar se um relacionamento vale a pena ou não, né? Para sair de padrões nocivos. A partir disso, já foi feito isso, continue pensando uma coisa. Tem coisas que não são desejadas ou indesejadas, mas que podem ser compatibilidades, né? Se vocês têm compatibilidade de objetivos, que objetivos econômicos? O que vocês pensam numa vida econômica saudável, né? Ter um carro, uma casa, alugar é suficiente? Vocês querem subir no emprego ou não? Vocês têm objetivos de estudar para melhorar seu padrão econômico, profissional? Então, objetivos desse tipo são importantes, econômicos e profissionais. Objetivos de estudo, porque a pessoa pode querer estudar em outro país, ou a pessoa passou para estudar em outro lugar, vocês vão se separar, vão tentar ficar juntos, né? O que vocês planejam para a vida futura nesses âmbitos. E, portanto, também no âmbito familiar. Querem ter filhos? Não querem ter filhos? Como vai ser a relação com a sua família, com seus pais? Vocês podem morar junto com seus pais ou não? É um problema? É melhor ser sozinhos? Vocês vão morar juntos ou vão ter um relacionamento, por exemplo, um namoro de longo prazo, né? E o que vocês querem? O que vocês querem? Isso é importante. Então, objetivos econômicos, objetivos de estudos, objetivos profissionais, objetivos familiares. Isso não é necessariamente desejado, indesejado, pode não ser impeditivo, mas é bom para avaliar. As coisas podem mudar no longo prazo? Sim, mas é bom saber o que o outro deseja. Então é bom perguntar, estar informado sobre esses fatores, sobre os planos da pessoa no longo prazo. Então é importante avaliar também, além disso, relações familiares, amizades. Essa pessoa tem círculo familiar que é ruim, porque aquele círculo pode causar problemas, pode ter uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã que são problemas. Você vai carregar isso para a sua vida? Você quer isso na sua vida? Essas pessoas vão ter que estar próximas de você? Você pode não preferir. Se elas estiverem distantes, será que aí é melhor? Então tem que avaliar isso. Avaliar as amizades. Tem muitas pessoas que são estimuladas negativamente para amigos que estimulam a traição, amigos que fazem farras e que são de bebedeira e coisas assim, que você pode querer, se você gosta desse estilo de vida, mas você pode não querer, né? Qual é a proximidade desses amigos? É importante se perguntar. É importante também observar consistência em comportamentos desejáveis. Tudo isso que eu falei de comportamentos desejáveis e indesejáveis, você tem que ver. Eles ocorrem sempre que ocorreram só uma vez. Se eles ocorrem muito raramente, talvez você não precise, eles não se anulem na hora de se
fazer uma lista. Pode ser muito raro, desejável, muito raro, indesejável. É importante observar a consistência nesses aspectos e por isso eu quero dizer que é importante observar a consistência em todos os aspectos da vida. Se a pessoa trata os outros bem ou trata os outros mal, ela é consistente na forma de socializar, ela tem oscilações emocionais ou não tem. Você sabe lidar com essas oscilações? Se a pessoa fica triste, você lida bem? Se ela está chateada, você lida bem? Se pergunte isso. Essa pessoa age de maneira congruente com o discurso? Ela fala uma coisa e faz outra? Ou o que ela fala, ela faz? Congruência é importante. Se a pessoa te promete algo e faz o contrário, temos um problema. Então, avalie isso também. As ações são mais importantes que as palavras. Observe as ações e se elas são compatíveis. Ações e palavras têm que se encaixar. Se a pessoa diz, eu prometo melhorar nisso e ela piora, então é incongruente, né? Tudo pode ser negociado, mas há pessoas que não batem o discurso e as ações. Por fim, pontos importantes. Não tenha medo de desistir se esse relacionamento não funciona para você. Se você chegar à conclusão de que há mais problemas, mais coisas indesejadas, características que te fazem mal do que positivas. Não tenha medo de desistir. Você vai insistir no erro? Se você já errou antes, vai errar de novo? Não tenha medo. Eu sei que por pressão social, às vezes a pessoa pensa, eu vou fracassar de novo no relacionamento. Não pense isso. Fracassar é causar sofrimento a si próprio. Tá? Então, não veja isso como um problema. Todo mundo tem problemas nas suas relações e nós temos que aprender a resolvê-los ou a escolher os melhores caminhos com sabedoria. Então, não se envergonhe também de avaliar. Tem pessoas que não gostam que vão falar assim para você, mas então você está calculando tudo, você é uma pessoa calculista, uma pessoa fria. Não, você precisa avaliar, não é por frieza ou por calculismo, mas porque é importante para a sua saúde. Não se envergonhe ou se culpe por avaliar algo que é importante para a sua saúde. Se um parceiro lhe diz isso, é um problema, ele está desconsiderando sua saúde. Se um amigo te diz isso, também. É importante que você se preocupe com o seu bem-estar. Então não se envergonhe por estar pesando as coisas, pesando o que te faz bem e o que te faz mal. Ninguém precisa amar incondicionalmente. Só talvez nossos familiares, nossa mãe, e mesmo assim, olha lá que nós sabemos que na prática não existe esse amor incondicional. Então condicione sim o seu estar, não o amor, porque talvez isso esteja um pouco fora do controle, mas a sua decisão. Condicione a avaliação. Né? Não tenha medo de desistir, não se sinta culpado por avaliar.